Olá, meus chuchus! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma leitura coletiva, atemporal e intuitiva nessa Semana dos Namorados, toda dedicada aos namorados, aos não namorados. E hoje é uma leitura sem signo de novo, um tema que eu senti de trazer para vocês. Não é um tema, na verdade, eu pedi para a espiritualidade falar sobre o que a gente ia desenrolar hoje. E aqui temos um rei de pássaros. Eu já vou trazer as características, tá, gente? Já vou falar para quem que é essa leitura, para você ver se encaixa aí no teu momento. E como vocês estão? Espero que muito bem. Lembrando, gente, que essa é uma leitura para muitas pessoas, então pega só o que fizer sentido, tá bom, meus chuchus? Não forcem nada, não tentem fazer caber. Se essa for a tua história, se isso te tocar de alguma forma, se agregar aí na sua vida, deixa o seu comentário, seu like, seu hype, isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? E pessoas também que precisam dessa mensagem conseguem ter acesso, porque é assim que a plataforma acaba divulgando esse tipo de conteúdo, tá bom? E bora, gente, vamos ver aqui. Então, temos muitas cartas hoje, muitos baralhos, muitos decks. Eu senti de aprofundar mesmo alguma coisa aqui importante sobre esse rei dos pássaros. Não sei se são vocês, não sei se é alguém que está na vida de vocês. Adaptem aí da melhor forma, tá bom? Mas não forcem nada, tentem sempre se lembrar disso. O que mais que eu tenho para falar? Os papéis podem estar invertidos na leitura, invertam se for necessário, tá bom? Para consulta particular, meu contato está sempre aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado. Até dia 12, na sexta-feira, estamos tendo uma promoção aí de Dia dos Namorados, tá? Dentro do catálogo, então, quem quiser é só me procurar. Bora, gente! Vamos que, ó, não são só esses aqui, não. Aqui eu tenho 3 oráculos e aqui eu tenho mais 3. Vamos ver o que sai dessa leitura aqui. O que vamos falar. Aqui eu já vejo, gente, uma coisa interessante. Eu fui pesquisar esse rei dos pássaros porque me pareceu uma coisa meio mística, assim, sabe? Olha a imagem dele, né? É uma pessoa, na verdade, que... Na verdade, é um pássaro que está engolindo uma pessoa. Então, eu sei que, pelo que eu li na mitologia irlandesa, existe uma figura folclórica que... Minto, gente, na mitologia hindu existe uma figura que ela é meio humana, meio pássaro, meio ave. Na mitologia hindu. Na mitologia irlandesa eu não tô lembrada muito bem, mas tem uma coisa interessante também. Só que assim, me fala de uma pessoa que ela pode estar querendo liberdade, né? Rei dos pássaros. E para alguns aqui tem alguém que está engolindo uma pessoa. Então eu tô tendo que engolir alguém. Não sei se são vocês ou se é alguém que vocês estão me dando. Lembrando que é uma leitura amorosa, tá? Alguém tá tendo que engolir alguém. Muito forte aqui já falo signos de ar, tá? Então aqui temos Gêmeos, Libra, Aquário bem forte. Calma, mas não é nenhum desses signos. Calma que podem aparecer outros, tá? Aqui me fala de uma pessoa que ela pode ser muito comunicativa, alguém que gosta dessa liberdade, né? Coisas novas, uma pessoa engraçada, livre, mas engraçado que ela não está livre nesse momento. Alguém tá tendo que cumprir algum tipo de papel em algum lugar. E o rei, né, gente? O rei, a gente tá falando de uma pessoa madura. Já não é uma pessoa jovenzinha. Mas a idade? Não, pode ter 20 anos, 20 e poucos, e já ser uma pessoa que tem que lidar com coisas de adulto. Embora 20 anos é adulto, né? Mas coisas, eu falo assim, mais densas, né? Uma família, uma empresa, enfim. Inclusive, eu tava lembrando esses dias que eu vi um ator, esqueci o nome dele. Gente, ele ficou viúvo aos 21 anos e tem um filho agora de 6 anos com a esposa dele que morreu. É um ator, esqueci o nome dele. Quem souber aí, deixa nos comentários. Então, assim, tem pessoas que vivem coisas que a gente fala, nossa, lá na frente eu viveria isso, mas tô vivendo agora. Coisas não tão fáceis assim. Então, aqui é um rei de pássaros, dos pássaros, que tá tendo que engolir alguma coisa complicada.
que tira um pouco a liberdade dele. Inclusive, tá aqui com os 2 pés dentro de vasos, né? Ou seja, eu não consigo andar com os meus pés. Interessante essa imagem, gente. Parece que tem um ovo. Nossa, gente, eu nunca tinha reparado que dentro aqui, não sei, acho que não vai dar para vocês verem. Aqui tem como se fosse um ovo azul e tem 2 pessoas aqui dentro desse ovo. Não sei se vai dar para ver. Aproximem aí, eu tô tentando não desfocar. Tem 2 pessoas dentro desse ovo. E parece que uma tá caindo, a outra tá tentando levantar e não tá conseguindo. Muitas simbologias nessa carta. Alguém tá sentado, né? Então não há movimento aqui. Então vamos juntar as pecinhas. Não há movimento. Eu tô tendo que engolir, cumprir um papel racional em algum lugar. De uma certa forma eu tô aprisionada, então eu posso também ser essa pessoa dentro do ovo, que tá junto de uma outra. Ovo cósmico. Muitas informações, gente. Aqui o azul, né, me passa uma coisa do chakra laríngeo e do chakra frontal. É como se 2 pessoas falassem a mesma língua, só que elas estão presas dentro de algo, fechadas em algum lugar. E falam a mesma língua, mas não estão livres. E quem está sob o domínio dessas 2 pessoas é esse rei dos pássaros aqui. É o rei que comanda a liberdade. Engraçado porque, eu não sei porquê, mas eu caí numa expressão tcheca desse rei dos pássaros e acho que é Král Ptáko, gente, não sei, tá? Não falo tcheco. Mas acho que é Král Ptáko. Ou seja, tem alguém que fala uma língua completamente diferente dessas outras 2 pessoas que estão dentro desse ovo. E pode estar enfiando goela abaixo essa outra língua para alguém que, por exemplo, não fala português, fala inglês, mas não fala tcheco, por exemplo. Pode ser alguém que gosta de cantar, vamos entender. E olha que interessante, no fundo do deck eu fiz questão de trazer para vocês. Eu não vou utilizar esse baralho, tá, gente? Ele segue uma linha um pouco diferente do tarô, um pouco mais complexa. E para desenvolver a leitura, eu não acho que é tão interessante assim. Uma leitura que vai ficar muito extensa. Mas para trazer uma referência aqui, eu acho ele maravilhoso, tá? Mas no fundo do deck, eu preciso falar que nós temos a estrela, que aqui é o sonhador, né? Temos o pajem de pássaros, dos pássaros, que seria o pajem de espadas, tá? Então aqui seria o rei de espadas. E aqui temos a rainha de copas. O que isso me diz? Que tem alguém aqui que está sonhando com uma rainha de copas. Só que esse sonho, que pode estar acontecendo enquanto alguém dorme, essa pessoa se vê ao lado dessa rainha de copas como uma criança. E ela se sente protegida por essa rainha de copas. Então, para alguns pode ter até uma relação amorosa onde tem uma coisa meio mãe e filho. E isso é bem comum, né? Bastante energia de aquário. E olha que interessante, aqui não há uma satisfação nem na pessoa de pássaros, de espadas, nem na rainha de copas, que pode ser alguém de câncer, escorpião, peixes. Existe uma insatisfação geral aqui de 2 pessoas. Então, eu tô falando de um pajem de espadas, ou pajem dos pássaros, de uma rainha de copas e de um rei de pássaros ou dos pássaros ou rei de espadas. Então, são 3 pessoas.
Interessante isso aqui, gente. Alguém pode estar sonhando com um tempo em que era feliz ao lado de alguém. Só que agora eu tenho que estar num outro lugar, eu tenho que falar uma outra língua, eu tenho que agir de uma outra forma. Ó, carta da morte no fundo, eu nem tinha visto. Aqui pode ter acabado um relacionamento. Ou está prestes a acabar. Vamos tirar primeiro então, gente? Eu senti de fazer isso dessa vez. Os sinais, tá? Para ver se essa leitura é para você. Se bem que nós já estamos com bastante tempo de vídeo, gente. Essa leitura não vai ser rápida, pelo visto, tá? Relaxa aí. Sem pressa. Temos todo o tempo do mundo. Salve, Renato Russo. O que mais sobre o que vamos falar? Espiritualidade. Mais uma pista aqui. Que assunto que é? Que história é essa que tá aqui na nossa mesa hoje? Sobre o quê? Gente, o diabo embaixo desse rei de espadas, rei dos pássaros. Energia de Capricórnio. Olha, gente, tô falando aqui de uma pessoa extremamente materialista, extremamente racional. O diabo. Pessoa apegada. Uma coisa sexual muito forte aqui também. Uma pegada sexual muito forte. Tá. Alguém que pode gostar muito de trabalhar. Workaholic. O que mais? Bom, já vimos então aqui uma figura que pensa mais em dinheiro, que tá mais ligada aos prazeres, ao consumo, né, de forma geral. Talvez tenha algum vício. Alguns aqui eu já posso falar que tem gente que tem um vício em cigarro, alguma substância aí de fumo, tá? O que mais? Que história é essa? Sobre o que vamos falar? Aqui tem um apego, tem uma obsessão de alguém, o louco. Energia de Sagitário, de Aquário. De novo, né? Aquário bem forte. Enforcado. Me parece que tem um rei de paus enforcado, estagnado em algum lugar com alguém, preso a alguém. O que mais? Meu povo cigano, que vamos falar aqui? Nossa, me veio uma música do César Menotti e Fabiano. Mas não é deles, né? É do Christian Ralph, se não me engano. Você não sabe o que eu sei. Que você sente amor por outra pessoa. Nossa, gente. Que música. Que coisa pontual aqui, né? E finjo que não notei. Que o teu pensamento com. Como é que é? O teu pensamento comigo voa, ou o contrário. Gente, me parece que aqui a gente vai falar de um triângulo amoroso. Alguém que já notou que tem uma pessoa que está interessada numa outra. E quanto mais essa pessoa pensa nisso, mais obcecada ela fica. O que mais? Raposa. Realmente, né? Você não sabe que eu notei. Não. Você não sabe que eu sei. Que você sente amor por outra pessoa. Alguém tá esperto aqui, gente. Alguém tá esperto. Alguém tem olhos de águia. Inclusive, esse rei dos pássaros também pode ser a águia real, né? Das aves mais inteligentes aí. Se é que não é a mais, tá? Ó.
Olha o controle do diabo. Vou até deixar ele aqui. Gente, como esse urso gosta de aparecer aqui, né? Eu tento fugir dele, eu tento não abordar, mas tá aqui. Mas está aqui. Olha quem tá aqui também, a torre. Vamos lá então, gente. O que vamos falar, Má? Vamos falar de... Provavelmente uma pessoa que ela não aguenta mais estar em algum lugar. A vida dela, o sonho dela, o desejo dela é estar com uma rainha de copas. Mas ela tá com um rei de espadas. Um rei dos pássaros. Um rei que comanda a liberdade alheia. Domina o ir e vir do outro. Tá atento ali, tem uma pessoa atenta a todas as coisas. E é alguém que tenta se infiltrar na vida de uma pessoa à força. Porque não quer que uma situação acabe, não quer o rompimento de algo. E tem uma pessoa que ela apela até para questões, como eu falei, sexuais, para poder estar junto de alguém. Quanto mais essa pessoa percebe que está perdendo alguém, mais ela se esforça em aparecer. Tá quase colocando uma melancia no pescoço aqui. Porque tá vendo que alguma coisa pode acabar da noite pro dia. Agora sim, gente, vamos falar aqui. Então vamos ver o que a gente tá falando, né? Vamos lá. Qual que é a mensagem? Página de paus. Quatro de copas. Mensagem para o nosso coletivo. Sete de copas. Alguém que anda meio desligado das próprias emoções. Ando meio desligado. Página de ouros, página de espadas. Gente, quantos páginas, né? Vamos lá, gente. Temos um página de paus aqui na mesa. Que eu sinto que é aquele mesmo rei de paus que tá aprisionado a alguém. Alguém tá preso numa história. Só que essa pessoa não percebe esse página de paus, pode ser alguém de Áries, Leão, Sagitário, que ainda existe um brilho, né? Essa pessoa tá segurando aqui um pau. Sem maldade, tá, gente? Mas ela ainda tem alegria dentro dela, ela ainda tem desejos, ela ainda tem uma graça, sabe? Um jeito divertido de levar a vida. Só que nesse momento, isso não tá acontecendo. Porque tem uma insatisfação na vida dessa pessoa que tá fazendo ela não conseguir focar na própria energia. É alguém que não tá acreditando que pode ser feliz ainda nessa vida. De novo, né? Voltar a ser feliz. Um dia eu fui feliz. Hoje eu não sei mais se é possível. 4, 7, 11. Alguém está tentando equilibrar as próprias emoções com atividades mais leves. Pode ter a ver também com filhos, né? Eu estou tentando liberar as minhas emoções através das brincadeiras. Tem um fogo nessa pessoa, gente, que não é só carnal, físico. É uma coisa de alegria, de olhar os mundos não, de olhar o mundo com os olhos de uma criança. Se conectar ao espiritual com os olhos de uma criança. E tem a ver aqui com realmente estar ao ar livre, o contato com as águas. É uma pessoa que ela se conecta muito com água salgada. Pode ser filha de Iemanjá, filho de Iemanjá, ou gostar de praia, ou morar na praia.
Alguém que tem muita vida dentro de si, então não combina com essa pessoa essa energia de 4 de copas, de que a vida tá um saco, não tem nada legal para fazer, não tem nada legal para experienciar, e tem. Mas essa pessoa ela tá passando por uma fase de equilíbrio espiritual, aonde estão caindo muitas fichas aqui, gente. Tem uma pessoa aqui que ela tá caindo a fichas de que ela não tá feliz, de que ela tá se iludindo com uma pessoa, com uma situação. Vocês estão vendo que minha voz tá meio trêmula, travando? Não sei, como se essa pessoa não tivesse nem conseguindo expor, falar o que ela precisa. Existe uma espécie de karma emocional, então alguém tá tentando extravasar isso de uma outra forma. Estando em contato com a natureza, é alguém que gosta de estar na natureza, tá? Para fugir também de um controle que vem ali do diabo, do urso. A própria carta do louco, né, gente? Então, de um lado, nós temos uma pessoa controladora que tenta tirar a liberdade de alguém, que só observa, só fica ali, né, se fazendo de santa, de santo, porque não é. A gente tem uma carta aqui de falsidade. Eu tento fazer algo, eu tento aparecer. É tudo muito aqui, é tudo muito excessivo. Eu tento agradar muito, eu tento fazer muito, mas é para eu ter o controle da situação, para que alguém não se livre de mim tão facilmente. Só que nós temos o louco, então aqui tudo é possível, inclusive um divórcio para quem está casado. Estourar a bolha ali, estourar o ovo não é tão difícil quanto parece, quanto essa pessoa acha que é. Aqui o pajem de paus pode achar que é. Tá. O que mais? Alguém aqui está tentando se convencer que tem estabilidade emocional, que consegue lidar com alguma coisa, inclusive com uma paixão que sente por uma outra pessoa, que eu acho que é aquela rainha de copas. Que podem ser vocês, né? Adaptem aonde vocês estão. Mas existe um compromisso aqui, hierofante. Existe um casamento, existe um contrato, tem alguma coisa aqui. Pode ser uma crença, tá, gente? Não necessariamente um casamento. Às vezes não é nem um triângulo, às vezes eu tô preso numa crença de não merecimento e aí eu não consigo me abrir para viver um amor. Eu me escondo. Eu tento me controlar para não viver isso. Eu tento ficar mais no racional do que no emocional, porque às vezes a vida bate na gente tanto que a gente fala, não vou mais me entregar pro amor. Não vou mais me apaixonar. E se acontecer, eu vou fingir que não é comigo. Pode ser isso também. Alguém aqui tá apaixonado, gente. Independente se tá casado ou não, alguém tá apaixonado. Alguém se sente livre, leve e solto com alguém. Esse sentimento faz bem pro coração de uma pessoa. Traz uma coisa gostosinha, mas eu finjo que eu não vejo. Eu finjo que eu não vejo. Seja porque essa pessoa tem alguém, mas então eu não posso ter nada com ela, afinal ela tá num compromisso, então eu finjo que eu não vejo. Ou eu estou num compromisso e não posso viver isso, então eu finjo que eu não vejo, finjo que eu não sinto, que não é comigo. Mas na verdade, gente, na verdade verdadeira, existe muita confusão emocional aqui. Eu não sei, na verdade, o que fazer com esse sentimento, por mais que eu acho que eu esteja no controle. Eu não sei o que fazer com isso. Eu tô me perdendo nas minhas emoções. Não tá equilibrado. Eu gostaria que tivesse, mas não tá. É uma ilusão que eu tô conseguindo equilibrar. Ó, mais um louco. A vontade de ir embora, de deixar tudo para trás. Viver uma nova história, escrever uma nova história. Aqui temos mais uma questão importante. Existe uma crença, existe um casamento, existe algo que me segura. Eu tento ir contra isso, eu tento não ver.
que o meu coração está sendo levado para uma outra direção. É algo que me faria feliz, 9 de copas. Muito feliz, mas eu tento ignorar isso. Eu resisto a esse sentimento. Eu mantenho a minha postura, ainda que eu não esteja feliz. Mas tudo na vida aqui está levando uma pessoa ao recomeço. De um amor, de uma história, de uma vida de solteiro, talvez. Há um mundo de possibilidades aqui que alguém está ignorando por conta de crenças, por uma teimosia. A teimosia aqui. E aqui no fundo do baralho cigano nós temos a lua e os pássaros, gente. Olha isso. Existem duas questões aqui com esse urso, a lua e o pássaro, os pássaros. Existe uma pessoa, vamos falar do contexto de alguém que está sabendo que uma outra pessoa gosta. Vamos falar assim, tá confuso, né? Para alguns aqui são 3 pessoas, fica confuso, mas vamos pensar assim. Tem uma pessoa controladora que ela já sacou que a pessoa que ela tá junto gosta de um outro alguém. E tem a ver com o passado. Então, aqui pode ser um ex, uma ex, tá? E aí, se for essa pessoa controladora, ela faz de tudo para que não exista uma conversa entre essas duas pessoas. Então, alguém que pode estar fazendo algum tipo de trabalho, algo assim, para manter duas pessoas presas, mas não livres, vocês entendem? É como trancar duas pessoas num quarto e jogar a chave fora. Então, por mais que vocês achem que ainda exista uma interação, algo a ser vivido, vocês estão presos aqui, então vocês vão sufocar, vocês não vão conseguir viver isso. Porque não tem nada, são 4 paredes só. Então alguém acha mesmo que tem o controle da situação porque jogou o passado de alguém pela janela. Se for alguém aqui, esse urso que está solteiro, ou lidando com alguém do passado, existe uma vontade enorme de conversar, existe um desejo aqui fortíssimo de viver algum tipo de emoção que viveu no passado, conversas, momentos, mas eu me privo, eu me seguro porque não posso, não dá. Mas é o meu desejo. Eu tô em silêncio com esse desejo, mas é o meu desejo. Um desejo de voltar para lá. Alguém se segura em relação ao passado. Ou alguém tenta segurar um outro alguém em relação ao passado. De todo modo, gente, aqui tem muita vontade, muito querer, sabe? Muito querer. E um querer ser livre para poder ir aonde quiser e não dá, né? E tem muita coisa envolvida, tem medos, tem insegurança. O que eu vou fazer com essa história? Como que eu vou desenvolver isso? Pode ser algo passageiro, pode ser apenas o retorno do meu passado, mas não vem para ficar. E aí a gente está falando aqui na mesa de algo que já existe, já tem uma estrutura, algo já está estabelecido, mas não quer dizer que está bom. Se for um casamento, pode ser que não esteja bom, pode ser que foi bom um dia, mas hoje não está. Alguém está tentando se convencer que está tudo bem para que não perca uma batalha, uma guerra. Eu tento fingir para mim que tá tudo certo, para eu seguir em frente, mas na verdade mesmo eu não tô feliz com esse contrato, com essa regra, com essa tradição, que pode ser uma questão religiosa, eu não tô feliz. É a minha estrutura emocional, mas não tô feliz com ela. Outra coisa chama a minha atenção, faz os meus olhos brilharem, mas eu resisto, porque eu sei que para viver essa paixão, esse desejo, essa entrega, eu vou ter que largar tudo. Eu vou ter que recomeçar. Mas eu não sei nem por onde recomeçar.
Tá tudo perdido, confuso, pode ser uma grande ilusão da minha cabeça. Ou alguém diz isso em relação a vocês. Essa pessoa aqui, inclusive, esse rei dos pássaros, né? Pode ser essa pessoa aí que quer muito ter algo com você. Ou são vocês, mas existe tudo isso que eu falei. Um apego à matéria. Uma pessoa muito taurina aqui. Tem um apego à matéria. E já tem algo construído. Como é que eu jogo tudo isso fora? Eu já sou pai, eu já sou mãe, mas como é que eu jogo tudo fora para viver uma paixão, para viver uma nova vida, longe da minha casa, longe da minha terra? Como que eu troco a terra, que é uma coisa concreta, uma coisa estável, pelo fogo, que é algo que queima rápido, é algo que se dissipa? Eu quero perguntar uma coisa aqui, com o baralho cigano, que vai nos contar tudinho. Clarifica, por favor, esse pajem de paus. Alguém está resistindo a um recomeço, mas o fluxo da vida está levando essa pessoa para essa nova fase de vida, onde ela não leva nada. Clarifica o pajem de paus, por favor. As nuvens. Pajem de paus. Tem muita confusão, né? A âncora. A confusão vem dessa questão que eu falei da estabilidade. Eu já estou ancorado em algum lugar. Como que eu vou largar tudo? Ó, a família aqui. A árvore com a serpente. E é a família que tem muita influência na vida de uma pessoa mesmo aqui. Uma família que influencia muito a vida de um homem. E o hierofante? Clarifica o hierofante. Chave invertida. Olha como que as coisas não estão certas aqui, né? E alguém quer acreditar que sim. Hierofante. Jardim. É. Aqui não tem nada certo nessa família, nesse contexto, nesse compromisso. Não é uma coisa que eu sei que é certo, mas é o que é bonito de se mostrar com esse jardim aqui. Pelo menos é o que todo mundo vê. A família feliz, o casamento feliz. É o que agrada os olhos da sociedade, né? De novo, por influência de alguém. Tem uma cobrinha nessa história. Que influencia totalmente os pensamentos de um homem, tá? E aqui alguém faz chantagem. Eu sou a mãe dos seus filhos. Você sabe o que acontece se você se afastar. Não crie problemas onde não precisa. Alguém faz chantagem aqui, tá, gente? Então, essa paixão que alguém sente é confusa. É intensa, forte. E não é de hoje, tá? Essa paixão, ela me confunde. Ou confunde a pessoa que você tá lidando. Mas ela tá ali, não passa. Não passa muito tempo. Alguém não esquece de um outro alguém. Para alguns 9 anos, 18 anos, muito forte aqui, anos. Alguém não esquece de alguém. Entra ano, sai ano, eu tô ali gostando dessa mesma pessoa. E isso me confunde. Por quê? Porque eu já tenho uma estrutura. Que é só para inglês ver. Não é onde eu queria estar. Não é a porta que eu queria ter entrado. Essa chave está invertida. Não é a porta que eu queria ter aberto. Mas é o que é. É o que existe, é o que está assinado. É o que foi contratado. Mas não é onde o meu coração tá. Onde o meu desejo mora. Eita, gente, que profundidade. O que mais? Aqui vai começar um ciclo novo, gente. Alguém gostando ou não, tem uma confusão que ela tende a ir embora, porque as nuvens são passageiras, né, gente? As nuvens são passageiras. E alguém pode pensar que essa paixão vai passar. Seja a terceira pessoa, para quem for, seja a própria pessoa que tá falando, vai passar, mas já tá vendo que com os anos, com o passar das estações, que não tá passando. As 4 estações, as 4 copas.
Entra a estação, sai a estação, tô eu aqui de novo, pensando nesse amor, nesse meu desejo. O que mais? 7 de ouros. O mundo. É, gente. E aqui chega o final de um grande ciclo na vida de alguém. Demorou muito, tá? Mas aqui tem alguma coisa que acaba. Acaba mesmo, 10 de espadas. E não vai acabar de um jeito legal, tá? Quis vir uma outra carta aqui que eu nem vi o que era, mas... deixa quieto. 10 de espadas, né? Eu mostrei. 7 de... 7 não, carro. Gente, aqui vai acabar alguma coisa que alguém resiste para que não acabe. Alguém insiste para que não acabe, mas vai acabar. Vai acabar. Porque existe um movimento aqui espiritual para que alguma coisa aconteça. Para tirar alguém aqui de uma escassez, de pensamentos negativos. Tem realmente uma pessoa presa num lugar escasso. Escasso de sentimento, porque tem muito controle. Depois de muito tempo aqui tem algo que chega ao fim. Doído, tá? Não vai ser fácil, mas é o que é. Alguém pode descobrir uma traição aqui, não necessariamente tem a ver com pessoas assim que se encontram às escondidas. Aqui pode ser uma traição, eu descubro que você fez algo com o meu dinheiro, eu descubro que alguém tá tramando pelas minhas costas. Alguém descobre alguma coisa. Depois que isso termina, clarifica o 10 de espadas. O urso. De novo ele. 10 de espadas. Serpente, é. Gente, aqui vai ficar muito claro para uma pessoa que essa pessoa que ela achava que era só mandona, controladora, na verdade era uma cobra. Ó, isso vai gerar um afastamento mesmo, para nunca mais voltar. Eu vou embora daqui, ó. Não fico. Navio, foice, ratos. Não fico. Isso aqui é mais tóxico do que eu imaginava. Esse vínculo com alguém, ó, aliança, caixão, é muito mais tóxico do que eu pensava. Não tem como retornar para cá. E aqui recomeça uma história do passado. Não vai ser fácil esse recomeço, tá, gente? Mas vai ficar muito claro para uma pessoa o quanto que alguém é tóxico na vida dela. Não sei onde vocês estão aqui, mas tem uma pessoa tóxica na vida de alguém. Então, por mais difícil que seja, não tem como negar a verdade. E a espiritualidade está trazendo isso para alguém. A prova de que não adianta você querer ficar. Tem coisas que são insustentáveis. Tem coisa que não dá para negar. O malefício que o outro me traz, sabe, tem muita coisa aqui errada que vai vir à tona. E aqui alguém não fica mesmo do lado de alguém. Não fica. Vai ser um corte assim pela raiz, gente. Ali alguém vai ter assim a prova concreta, a ficha vai cair, as máscaras vão cair. Essa pessoa não é só ciumenta, possessiva, mandona. Ela faz coisa errada, ela mente, ela faz tramóias, ela cria situações, ela é perversa. Alguém vai descobrir isso sobre alguém. O mundo. E aqui é o fim de um grande ciclo, tá? Carta da carta. O mundo. Aqui tem um divórcio, tá? Algo burocrático. A mulher invertida. Aqui realmente alguém perdeu o posto. Ó, de novo navio. Cartas de movimento, gente. Aqui não tem o que falar, não. Alguma coisa chega nos ouvidos de uma pessoa. E aí se revela a verdadeira face de uma cobrinha aqui na vida de uma pessoa, tá? De alguém. Nossa, que babado isso aqui, viu? Não vai ter como ignorar uma verdade. E é isso que vai fazer alguém encerrar um contrato, se separar, sair de um lugar aqui.
Esse recomeço já tá programado, gente. 2 vezes o louco. O louco vem depois do mundo. Não tem como aqui sustentar um casamento, sustentar uma situação, tá? Aqui eu tô ouvindo, uma pessoa é muito mais diabólica do que parece, e vai ficar muito claro para alguém isso. E aí, uma pessoa que se sentia culpada de viver um amor, de ser feliz, porque tem alguém que se sente culpado de ser feliz. Tenta se convencer que tá se iludindo, mas na verdade não. Tá se iludindo sim, mas dentro de um contexto, dentro de um compromisso. E quando essa pessoa se der conta que uma outra pessoa é muito diabólica, não há nada que a segure, tá? E o universo vai deixar muito claro para essa pessoa, vai mostrar com todas as letras. Aqui não é uma questão de que você não merece saber a verdade ou essa pessoa. Tudo tem o seu tempo, 7 de ouros. O tempo da verdade está chegando. Forte isso aqui, gente. O que mais? Vamos finalizar essa leitura? O que mais aqui para o nosso grupo sobre essa história? 9 de espadas, gente. Olha o casal aqui. Tem um casal que já passou por muitos sofrimentos. Não só por conta disso, tá? Pelo tempo, pela ruptura, porque realmente aqui houve um colapso, né, entre duas pessoas. A vida levou vocês para caminhos diferentes. Completamente diferentes. Só que o amor sempre esteve ali, ó. 2 de copas. O amor nunca deixou de existir, mesmo depois da ruptura. Para alguns faz muito tempo mesmo, gente. Tem algo com 2016 ou 16 anos. Tudo que precisar cair, ruir, para que vocês se unam novamente, vai ruir. E aqui, gente, tem uma coisa forte nessa leitura que vocês vão ter a certeza da existência da espiritualidade. Quem não acredita vai ter essa certeza, porque aqui são aquelas histórias em que você olha e fala, não é possível que isso aqui está acontecendo. Não é possível que eu tô reencontrando essa pessoa, não é possível que isso aqui tá sendo vivido por mim, sabe? É uma coisa meio que de novela, de filme. Ó, você e uma pessoa foram guardados. Esse 9 de espadas, ele é diferente. Aqui você e alguém foram guardados dentro de um sofrimento? Sim. Houve muito sofrimento? Sim, mas vocês foram guardados pela espiritualidade. O amor sempre existiu aqui. De tudo que ruiu entre vocês, tudo que colapsou, todas as reviravoltas, o amor ficou. O amor permaneceu. Você não esquece dessa pessoa, essa pessoa não te esquece. Vocês lembram um do outro, uma da outra, todo santo dia. E tem um pensamento fixo, assim, à noite, é como se um invadisse a vida do outro, da outra. E aqui tem até uma coisa de afetar o sono. É profundo, gente, energia de escorpião aqui, é profundo. Amores que ficam, aqui energia de signos fixos, amores que ficam mesmo depois da queda. Aqui era preciso queimar uma história, como essas árvores, né, que você precisa queimar para que renasçam fortes, livres, frutíferas. Aqui houve uma grande desestrutura, por conta do ego dos envolvidos, para que algo fosse entregue de novo, depois de muito tempo, para boa parte de vocês. Sempre guiados pela espiritualidade, eu estou ouvindo, sempre foram guiados pela espiritualidade, sempre foram protegidos pela espiritualidade. E agora está na hora de viver isso de novo. Nossa, veio como canalização isso aqui. Em primeira pessoa. É como se o mentor seu e dessa pessoa falasse isso. Tudo que estava no caminho será retirado. Não porque existe aqui uma sacanagem. Na verdade, um casal foi sacaneado. Alguém está sendo sacaneado nesse momento por uma pessoa diabólica. E isso vai acabar.
Se é um casamento, tá com os dias contados, tá? Última cartinha aqui. A determinação. Não desistam, tá, meus chuchus? Quem quer essa pessoa, se você for essa pessoa que tá esperando alguém, não desista. Não desista, tá? Porque você sabe que não é só um amor de uma noite. Você sabe também que a sua vida, ela nunca foi feliz com amores passageiros. Existe uma pessoa na sua vida que você quer muito. Você ou alguém já tentou se enganar com outras pessoas, vivendo outras histórias, outras paixões. Aqui não resolveu, não deu. Porque existe algo muito profundo aqui, que une duas pessoas. E olha que bonita essa carta, gente. É uma divindade, é um espírito guiando essas duas crianças, vocês dois. Vocês dois, vocês duas, desde crianças, sendo guiados para viver esse amor. Não é qualquer coisa, não é um amor passageiro, não é uma paixão de uma noite. Algo resistiu, não importa o que aconteça, alguma coisa que resistiu, tá? E tá muito parecido com uma mensagem que tá mais completo aqui, em alguns pontos, mas essa semana eu postei um vídeo, né? Depois de muitos anos, o amor resistiu. Após muitos anos. Para alguns aqui tem anos de história. E às vezes vocês nem tiveram uma história. Ficou como aquele desejo, ficou como aquela vontade de me relacionar com essa pessoa. Sempre teve uma sensualidade, uma coisa muito forte que nos une. Mas nunca foi permitido. Parece que a nossa felicidade ia atrapalhar os outros. E a gente sempre se afastou. Sempre foi cortado de nós essa oportunidade. Só que, gente, o corte aqui, não só alguém vai dar em alguém. O corte também veio de influências. Pessoas que se meteram, pessoas invejosas, pessoas furduncentas, pessoas que não queriam esse vínculo. Mas se está destinado, a gente viu aqui a carta do destino, vai acontecer. E o karma que vocês tinham que viver, estando separados, separadas, já aconteceu, tá? Já aconteceu o karma aqui. Com a roda da fortuna e a carta da torre. Isso já aconteceu. Agora é a própria espiritualidade que devolve essa história para ser vivida. Para alguns de novo, para outros pela primeira vez. Certo, meus chuchus? É isso. Eu espero muito ter ajudado, ter trazido clareza. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Eu amei. Muito obrigada. Um beijão e até a próxima.